Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. O negócio é o seguinte, gente, no Brasil as coisas estão, pelo menos entre ontem e hoje, meio sem graça. As questões mais relevantes que estão sendo discutidas referem-se ao teto de gasto por conta do novo auxílio emergencial e uma discussão até interessante, mas eu não quero entrar nesse mérito, mas cabe citar se a reza braba de um ex-deputado federal é ou não constitucional frente à opinião de alguns juízes do Supremo Tribunal Federal. Nem vou opinar sobre isso, mas vamos ver se reza braba tal não está previsto como crime na Constituição. Sobre o Brasil era isso que nós tínhamos hoje, mas o mundo, pessoal, o nosso planeta está vivendo momentos de tensão. Olha só o que nós podemos identificar de acontecimentos nessa semana com o poder de, pelo menos, dar um frio na espinha de cada um. Nós tivemos a advertência do presidente da Rússia, o Vladimir Putin, em relação à possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E a advertência foi bem ameaçadora. Ao mesmo tempo, quase uns dias antes, foram identificados exercícios conjuntos da Marinha Russa e da Marinha Chinesa lá no Mar do Japão, provocando os japoneses. E finalmente, o último dado que eu vou colocar, e é o mais relevante em termos de tecnologia bélica, é que a China anunciou um teste com sucesso de um míssil hipersônico que deu a volta no planeta em órbita baixa, mas acabou errando o alvo. Mas o fato desse míssil superar na descida para impacto a velocidade de 6.000 km por hora, isso alertou muito as autoridades de segurança mundial. Olha, vamos começar por essa questão do míssil. Não é só a China, mas Rússia, Estados Unidos e talvez países da OTAN, a União da OTAN, estão pesquisando muito essas armas chamadas de hipersônicas. Qual é o diferencial delas? Elas têm uma velocidade tão grande que as defesas tradicionais antimísseis não conseguem pegar elas. E isso, evidentemente, pode gerar um desequilíbrio global em termos de poderio bélico. Não adianta mais um sistema de radares se o radar não consegue avisar em tempo hábil que determinada região está sendo atacada para armar as defesas. Se é para pensar em defesa, os países, os exércitos vão ter que imaginar novas tecnologias e implementar essas tecnologias. Mas por enquanto que eles não pensam em nada a respeito disso, não tem novas ideias, pelo menos públicas, a corrida vai ser para os países que não têm e que estão nesse jogo global de poder possuírem seus próprios mísseis hipersônicos até que se chegue a um novo reequilíbrio que vai ser rompido lá no futuro de novo, sem dúvida nenhuma, por alguma engenhoca nova que inventarem com poder destrutivo. Mas, gente, como é possível explicar essa mania da humanidade de milênios de buscar uma hegemonia global? Isso aí nós podemos pesquisar a história lá para trás e vamos observar que as primeiras civilizações, seja na Ásia, seja na África, seja na Europa e até nas Américas pré-hispânicas, sempre buscaram dominar seus vizinhos e ampliar seus domínios até o mundo conhecido deles. Bom, aí nós vamos ter que começar a tocar em alguns conceitos. Mais exatamente num conceito, que é o de quintal estratégico. O que diz isso? Quintal estratégico de um país com ambições de dominação global
corresponde aos seus vizinhos mais próximos. Ou seja, para mim ter a tranquilidade do meu território não ser atacado para poder atacar os outros, eu tenho que ter a minha vizinhança sob controle. Hoje, como é que está essa situação? Quem são os grandes players dessas tensões globais? Os países da União Europeia até estão meio quietinhos, apesar dessa tretinha aí com a Ucrânia. Mas vamos ver os grandes players, os dominantes. Estados Unidos. Qual é a ameaça que os Estados Unidos têm no seu quintal estratégico? Praticamente nenhuma. Ao norte, Canadá é um aliado. Ao sul, o México, outro aliado. Teve problema com Cuba nos anos 60, a gente já vai ver isso. A Rússia, depois do Império Soviético. Onde que ela está sendo ameaçada territorialmente? No leste, por essa oscilação da Ucrânia, querendo sair da esfera de influência dos russos e indo na direção ocidental. E do outro lado o Japão, que também faz fronteira com esse vasto país. E a China, pessoal? A China a gente tem que analisar o mapa de maneira mais criteriosa. Esse país tem encrenca com grande parte de seus vizinhos. Olha só, tem o Japão, tem a questão de Taiwan, tem a Austrália ao sul, aliada do Reino Unido e Estados Unidos, e a Índia, onde recentemente teve um quebra-pau entre os dois exércitos com algumas dezenas de mortos. Especialmente a China, ela está querendo consolidar esse quintal estratégico para livrar as ameaças do seu território, como nós explicamos, tá, de ataques mais diretos. E aí tem que resolver na cabeça deles a situação com o que eles chamam de Ilha Rebelde de Taiwan e depois com o Japão. Talvez esse seja o momento mais tenso da história do mundo, em termos bélicos, desde lá dos anos 60. O que aconteceu nos anos 60 nessa ótica de quintal estratégico? Os então poderosos soviéticos resolveram implicar com o governo lá do John Kennedy dos Estados Unidos e instalar uma base lançadora de mísseis nucleares em Cuba. Cuba, para quem não sabe, fica ali no Mar do Caribe, quase do lado, ou praticamente do lado do estado da Flórida. Então, ali nem precisa de um foguete, um rojão bem feito atravessa de um país para outro. Então, o risco, o quintal estratégico norte-americano foi ameaçado. E aí, houve uma resposta dura do governo norte-americano com relação a não permitir que esses mísseis fossem instalados. Ameaças de guerra nuclear mesmo, que quase aconteceu. A solução da situação qual foi? Foi um acordo de bastidores. Os soviéticos retirariam essas armas de Cuba, mas os norte-americanos, depois de um tempo, iriam ter que abrir mão de armas nucleares, de mísseis nucleares que eles tinham, num outro local do mundo que, sim, ameaçava na época o quintal estratégico soviético, que era os mísseis nucleares existentes na Turquia. Foi feito acordo, o mundo praticamente sossegou depois desse tratado e de lá para cá, ou de lá até recentemente, as tensões globais se tornaram cada vez mais brandas. Agora, nos últimos anos, com a ascensão da economia chinesa, que passou a investir muito em ciência também e em tecnologia militar, e com a recuperação do poder militar russo depois da União Soviética, a situação se tornou novamente nebulosa. A nova arma, nesse caso o míssil hipersônico, tem o poder de romper o equilíbrio de forças que nós falamos anteriormente. Para o bem de todos, o melhor
é que as forças se tornem equivalentes. Porque se não forem, é questão de tempo para um desses dominantes, desses países dominantes, tentar subjugar o outro. A conclusão disso, gente, como mais ou menos já foi apontado, é que o ideal é que se retome tecnologicamente um equilíbrio ofensivo e defensivo entre os países, porque nenhum deles vai se desarmar no amor, é ilusão. Então se retome esse equilíbrio, né? E só esse equilíbrio é que vai nos dar a tranquilidade de que, com cada país podendo destruir o outro e o outro podendo destruir um, a destruição mútua gera o respeito e o respeito gera paz. A outra questão, pessoal, é mais branda, mais tranquila. A Michelin, ou Michelin, não sei como é que se fala, porque isso aí veio de francesa, uma indústria francesa, em cooperação com a General Motors, finalmente anunciou que criou o pneu sem ar, o pneu que não fura. O lançamento desse pneu deve ficar lá para 2024. E até lá, ou a partir de lá, temos algumas coisas a observar. Primeiro, as outras indústrias do ramo vão atrás de tecnologia similar ou superior. E principalmente, mais dois elementos. Primeiro, vai acabar o estepe. Ganhamos espaço no porta-mala? Mas eu fico pensando, pessoal, o que vai ser das borracharias dos borracheiros? Será que essas lojinhas que fazem parte do dia a dia de muitas pessoas no Brasil e no mundo vão deixar de existir? Aparentemente, essa extinção das borracharias vai acontecer, como aconteceu com vários outros tipos de negócio. Eu quero ver vocês acharem na cidade de vocês uma locadora de videocassete, uma loja de chapéu. Mas esse é o passo que a humanidade segue. Lembrando o nome do filme, eu acho que é dos anos 50 e 60, assim caminha a humanidade. Por enquanto, caminha ainda sobre rodas. Por enquanto. Vamos ver o futuro. Por hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de cada um que me assiste. E não se esqueçam, botão no like, sininho de notificação, inscrevam-se no canal e compartilhem se esse conteúdo lhe pareceu relevante. Até a próxima, espero que seja em breve.